falando de função quadrática ou polinomial do segundo grau, que agora a gente já sabe que pode chamar de um jeito ou de outro, tá? Tem o nome, tem o apelido, né? Eu posso chamar só de função do segundo grau também? Pode. Na verdade, os matemáticos não gostam, né? Porque diz que quem tem grau é o polinômio e não a função. Por isso que ela é uma função polinomial. Não tem grau a função, tem grau o polinômio. Mas aqui entre nós somos íntimos já, né? Nós e os alunos aqui. Até o Bhaskara já tá aqui já, ó. Então tá no papo. Então, função quadrática ou do segundo grau, vamos à revisão. Então, na aula 21.2, a gente viu a primeira parte, muita calma nessa hora, da função quadrática. E aí a gente viu o quê? Que ela é dada por uma lei de formação também, chamada de f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes numéricos e pertencem aos números reais. E a particularidade é: o a não pode ser zero. Qualquer outro coeficiente, o b ou o c, podem ser zero. O a não pode ser zero. E aí nós aprendemos também a calcular o valor numérico da função, que é a nossa máquina de calcular. Isso, o valor numérico da função é a máquina de calcular, ou seja, a gente vai substituir a variável pelo valor dado, certo? Belezura? Vamos lá então. E aí a gente relembrou os 4 passos para a resolução, né? Os 4 passos foram: o primeiro passo é descobrir ou determinar ou simplesmente identificar os coeficientes A, B e C, tendo muito cuidado quando eles são positivos, quando eles são negativos, direitinho. Esse é o primeiro passo. Uma vez que eu descobri esse primeiro passo, eu vou substituir esses valores na nossa fórmula do delta e vou descobrir quanto é esse delta. E aí vou observar o seguinte: se esse delta for um valor positivo, ou seja, um número maior que zero, essa minha função vai ter um x' que vai ser diferente do x duas linhas. Se esse delta for zero, a minha função vai ter um x' que é igual ao x duas linhas. Se esse delta for negativo, essa minha função não vai ter raízes dentro dos números reais. A partir daí, encontrei o delta, eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara. E olha que legal, eu já vou aplicar na fórmula de Bhaskara sabendo quantas raízes eu vou encontrar. E qual que é a fórmula de Bhaskara mesmo? X igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta encontrado sobre 2 vezes o a. Então, partiu dos coeficientes. Se você identificou eles corretos, você vai fazer um delta correto e você vai chegar a um resultado de x1 e x2 correto também. Beleza, tá? E aí tem que ter cuidado com esse jogo de sinal, né? Porque aí, ó, menos b, se o b for positivo, aí vai ficar negativo. E nós fizemos 2 exemplos, né? Diferentes. No primeiro, o B era negativo, e aqui, quando eu joguei no Bhaskara, ele ficou positivo. No segundo, o B era positivo, e aqui no Bhaskara ficou negativo. Muito bem, e aqui o professor Maurício acabou de dizer, né? Antes da gente encontrar o x1 e x2, só pelo valor de delta a gente já sabe se a gente vai ter valores diferentes, iguais, ou se não vai ter, né? Isso. Então vamos lembrar? Quando o delta é positivo, maior que zero, o meu x1 é diferente do meu x2. Se eu tenho um delta igual a zero, aí eu já tenho 2 valores iguais. O meu x1 igual ao meu x2. Iguais. Se o delta é negativo, menor que zero, não existe raízes reais, tá? Nos reais não vai ter solução, certo? Certinho. Muito bem, então a gente vai lembrar desses detalhes, porque isso aí ajuda bastante lá na hora da resolução, certinho? Certinho. Beleza, né? Olha que legal. Então essa revisão vai te ajudar bastante. A presença do Bhaskara com certeza é fundamental para as suas atividades de sala e a gente volta já com a correção. Simbora! É hora de atividade de sala! Conseguiram fazer tudo? Com certeza. Deu tempo, né? Sem dúvida alguma. Aluno da mediação. Sabe o que eu estava observando? Pensando
que nós devíamos já aumentar uma questão nos nossos exercícios. Mas só que aí, para eles ficarem... não, se bem que tem brincando com os números, né? Que às vezes tem que resolver. Mas assim, eu estava olhando no Enem, são 3 minutos por questão. É verdade, né? Então daria tempo aqui, né? Só que a gente resolve explicando, não só resolvendo, né? Então a gente demora mais tempo, certo? Vamos lá então nas atividades de sala e vamos tirar as dúvidas. Acredito que não tem, mas é hora da gente dar o tique de certo. Vamos lá. F de x, né? Determine o valor numérico da função real definida por f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Máquina de calcular? Máquina de calcular. Então, o valor que entrar na máquina, eu vou ter que elevar ao quadrado, multiplicar por 2, depois... multiplicar por 3, por menos 3. E somar 5. Isso eu vou ter que fazer aqui? Para todos. 3 vezes, né? Isso. Então, vamos montar daquele jeitinho que a gente já está acostumado a fazer? Vamos. Fica legal, né? A gente já sabe que dá certo, fica bem representado, todo mundo entende e fica bom para resolver. Vamos lá. Então, vamos substituir. A gente quer primeiro o f do número 2, depois o f de 0 e depois o f de 1. E vamos resolvendo, né? Primeiro a potência, né, gente? Sempre a potência primeiro. 2 ao quadrado? 4. 4, 2 vezes 4? 8. 8. Menos 2 vezes 3? 6. 6 mais 5. 8 tira 6. Fica 2. Mais 5? 7. Vamos lá agora, aqui. Primeiro a potência. 0 ao quadraado. 0. Vezes 2? 0. Menos 3 vezes 0? 0. Mais 5. 5. Zerou, zerou, sobrou? 5. 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 2? 2. Menos 3 vezes 1? 3. Mais 5. 5. Vamos lá. Eu posso somar os positivos? 2 mais 5? 7. 7 tira 3? Fica 4. 4. Beleza. Então agora vamos à resolução aqui, né? Eu tenho o f de 2 mais o f de 0 menos o f de 1. 7 mais 5? 12. 12 tira 4? Fica 8. 8. Então o meu resultado final é 8. Beleza. Muito, muito bacana, e a gente viu que não tem dificuldade alguma, né? É só você seguir o passo a passo aí. Vamos agora na questão de número 2, olha lá. A função abaixo representa o cálculo do número de partidas em um campeonato. Lembra no exemplo que nós demos lá na aula? Beleza. Se temos 20 times envolvidos, quantas partidas acontecerão? Então no lugar do T de times eu vou colocar 20. Beleza, então tá. Então vamos lá. Então eu tenho o valor de partidas quando tem 20 times é 20 ao quadrado. 2 vezes 2? Dá 4. 4 acrescenta? 2 zeros. Menos 20, né? 400 tira 20? 380. 380 partidas? Isso. Nossa senhora, então com 20 times, dentro dessa lei de formação aqui, vai haver 380 partidas. Que é a estrutura de um campeonato desses convencional que nós temos aí, não é? Como, por exemplo, não sei se vocês assistem, o Campeonato Brasileiro. É um campeonato com 20 times e nós temos 380 partidas. Uou. Legal, então é bastante... Aí você já sabe, não é? Se for organizar uma gincana na escola, nessa gincana tiver um torneio de futebol, muito cuidado com a quantidade de equipes que você vai se inscrever. Porque às vezes vai dar um trabalhão para jogar todo mundo e acaba que não dá tempo. É verdade. Vamos na questão de número 3, onde pede para encontrar o valor de... f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Como ele quer encontrar o valor da função para f de x igual a 0, o que ele está falando é o seguinte: resolva essa equação. Vamos resolver então? Vamos. Para resolver, primeiro a gente vai identificar os coeficientes. A, B e C. Isso. Quem é o A? O A é 1. O A é quem acompanha x quadrado. Isso. O B? Menos 5. E o C? 4. 4. Viu a atenção com o sinal? Ó? O 5 é negativo. Como na lei geral é ax ao quadrado mais bx mais c, então o negativo é do 5. E aí, vamos resolver aqui o delta agora? Vamos. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o meu B? Menos 5. Quem é o meu A?
É 1. Quem é meu C? 4. 4, entendeu? Então vamos substituindo agora para calcular o delta. Menos 5 vezes menos 5. Mais 25. Positivo? Positivo e operante. Menos 4 vezes 1? 4. 4 vezes 4? 16. 25 tira 16? Fica 9. Ah, então meu delta é 9. 9, né? Beleza. Vamos agora para o Bhaskara, né? X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. X vai ser igual a menos B. Quem é B? O B é menos 5. Mais ou menos a raiz de delta Que sobre é 2 9. vezes o A. O A. Aqui eu botei parênteses em tudo só para a gente perceber onde a gente está substituindo. O B É menos 5. O delta 9. 9 e o A É 1. Então vamos resolvendo aqui embaixo. X é igual, menos com menos. Mais 5, mais ou menos, raiz de 9. 3. Sobre 2 vezes 1, 2, né? E agora a gente vai para x1 e x2. Vamos lá? x1. No x1, nós vamos fazer o seguinte: 5 mais 3. 8. Olha lá, nós estamos pegando a parte positiva, né? Isso. 5 mais 3? 8. Dividido por 2? 4. Ah, então já achamos o x1. No x2, 5 menos 3. Dividido por 2. 5 menos 3. 2. 2 por 2? 1. Beleza, então o nosso x1 vale 4, o nosso x2 vale 1. E como isso aí, ele está dizendo que se eu pegar esses números e colocar na função, vai dar 0? Sim, É isso? se você fizer o teste, a gente não vai ter tempo para isso, mas se você fizer o teste, é isso mesmo. Então por isso que é zeros da função. Zeros da função. Substitui lá, né? E com certeza, substituindo aqui por 4 ou por 1, tem que zerar a minha equação. Lembrando que se você colocar 4 no x ao quadrado, tem que colocar 4 no x também. Se colocar 1 no x ao quadrado, tem que colocar 1 no 5 também. Sim, experimenta um de cada vez em toda a equação, né? Beleza. Na sua totalidade. Vamos lá então, o Se Liga no Enem? O Se Liga no Enem também é uma perguntinha que envolve a função do segundo grau. Determine os pontos de interseção da parábola da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, com o eixo das abscissas. Olha só a maneira com que esse vestibular pediu para que você resolvesse a equação. Ele não disse para você colocar f de x igual a 0, ele não disse para você encontrar os zeros ou as raízes, ele disse assim, ó, determine os pontos de intersecção, ou seja, os pontos que vão tocar no eixo x, eixo das abscissas. Quais são esses pontos? São os pontos quando y é 0. E aqui a gente podia fazer até experimentando, se a gente quisesse, Sim, em vez de resolver, né? A gente já testando. resolver a outra, né? Vamos lá. A gente tem 3 opções com o número 1, né? Vamos experimentar o 1 Vamos para ver testar se um? é? Olha lá, então a gente vai fazer o f do número 1. 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 1. Vamos ver se dá 0? Bom. 1 ao quadrado. É 1. Vezes 2? Dá 2. 2. Menos 3 vezes 1? 3. Mais 1. Vamos lá. 2 mais 1, 3 menos 3? 0. 0. Então 1 é uma das raízes. Então, menos 1 joga fora Não e menos é a 1 B joga fora. e não é a D. Beleza, né? E aí, a gente vai experimentar quem agora? A gente está entre meio e 2, né? Vamos testar o 2? Vamos testar o 2? Vamos. Então, f do número 2 vai ser quem? 2 vezes o 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 1. E aí, deixa eu botar aquele 0 ali pra cima. Deixa eu melhorar. Já dá de ver que não é, né? É, então aqui ficou 2 menos 3 mais 1, que deu 0, né? 2 ao quadrado? 4. 2 vezes 4? 8. 8. Menos 2 vezes 3? 6. Mais 1. 8 tira 6. Fica 2. 2 mais 1? 3. Ah, então não é, né? Não é então, 0. não pode ser, não é 2, né? Então deve ser meio. Negativo ou positivo? Ah, melhor provar o positivo, né? Vamos testar o positivo? Lá no positivo? Então, f de meio positivo. Ah, professores, mas eu não fiz assim. Eu resolvi a equação Beleza. com delta, com Bhaskara e pronto. Beleza, a gente está fazendo um outro esquema aqui, diferente do que foi enviado para vocês. Ou seja, vocês têm 2 maneiras de resolver, né? Vamos lá. Ao quadrado menos 3 vezes meio mais 1. Vamos lá? Meio ao quadrado.
vai dar 20, no caso é 5 décimos, né, meio, então vai ficar 25 centésimos, 0,25. Isso, 0,25. E 2 vezes 0,25? Dá 0,5. 0,5, né? Menos 3 vezes 0,5? Vai dar 1,50, 1,5. Mais 1. A gente somos positivos. 1 mais 0,5? 1,5. 1,5 menos 1,5? 0. 0. Então quer dizer que as minhas raízes é o 1 e o 0,5 positivo. Isso. E aí, professores, por que vocês testaram o positivo? Porque por um motivo de observação, você ia perceber que se você pegasse o negativo, negativo ao quadrado, ia ficar positivo. É menos 3, se eu multiplicar com o negativo, vai ficar positivo também. Então, eu vou ter a soma de 3 números positivos. Se eu somar 3 números positivos, a minha resposta nunca vai ser 0. Né? Nunca. Verdade. Beleza, então a gente achou aí por experimentação de alternativas, né? Beleza. Experimento de alternativas. Mas quem fez o delta tá de parabéns também. Legal, né? E assim, vocês viram que não foi difícil, né? Tanto resolvendo pela equação mesmo, né? Resolvendo pelo delta, pelo Bhaskara, dá certo também. E se você for esperto ali, vai que de cara ali o 1 e o 2 já desse certo, já era alternativa A, já ganhava tempo e tudo mais, né? Muitas das vezes as alternativas te ajudam a resolver a situação, problema, certo? Verdade. E com isso, voltamos ao Brincando com os Números, é hora da resolução. Olha lá, o Brincando com os Números da aula de hoje, a perguntinha era... 2 mais 3 no Só Matemática é igual a 10. Como é que pode isso? 8 mais 4 no Só Matemática é 96. Não, pode não. isso, Arnaldo? Tem alguma coisa, algo de errado não está certo. 7 mais 2 é 63? No Só Matemática. E 6 mais 5? Dá 66. 9 mais 5? Agora, sabe o que eu percebi? Não sei se foi só eu, olha lá. Quanto que é 2 mais 3? 2 mais 3 é 5. 5. 5 vezes 2 dá 10? Dá. Não dá 10? Então, quer dizer, eu somei os números e multipliquei pelo primeiro? Ah, multiplicou e... Soma os números e multiplica pelo primeiro? Ah, então 8 mais 4 dá 12. Só que aí 12 vezes quem? O primeiro, 8, que é 8. 96, certinho. 7 mais 2? Dá 9. Dá 9 vezes 7, 63, certinho. 6 mais 5? 11. 11 vezes 6? 66. Então, no final, a gente tem o quê? 9 mais 5, 14. 14 vezes 9? 126. Ah, então essa é a nossa resposta final, 126. Então, tanto é que aqui tem 3 interrogações, para preencher as 3 aí. Então, teve uma lógica, né? Somava os números e multiplicava pelo primeiro termo aqui envolvido, né? Isso. Olha aí, mesmo. Legal. Então, sempre tem um raciocínio lógico por trás de tudo isso envolvido aí no nosso desafio. Certinho? Certinho. E aí, primeira aula de função quadrática ou do segundo grau, né? Só voltando no Brincando com os Números, é interessante que vocês observem o seguinte. Vocês viram que do 10, no primeiro que dá 10, é bem visível, né, que 5 vezes 2 dá 10. Aí ele joga 2 que dá lá longe, para tentar dar uma quebrada. Só que logo depois ele coloca 6 e 5. No normal seria prático o quê? 5 e 6, né, na sequência, mas ele colocou 6 e 5. Dá 11 vezes 6, 66. Então, quando você for desafiado, né, em qualquer desafio de raciocínio lógico, não é esse desafio que o pessoal lança assim, de fazer pegadinha, não. Raciocínio lógico. Observa que sempre vai ter uma sequência, vai ter um método lógico. Se você descobrir de um, tenta procurar um outro que esteja bem próximo, um número mais baixinho, para verificar se é isso que acontece mesmo. Se for, pode ir com certeza que a lógica está presente ali. Esses tipos de desafio é achar a lógica mesmo, né? Encontrar o que está acontecendo, tem uma lógica ali acontecendo, mas em qual é, né? Não, às vezes não é muito fácil, tá? Então ficamos por aqui, encerramos a nossa primeira aula de função quadrática. É claro que temos mais ainda para aprender, né? Mas isso aí é devagar, um passo de cada vez, é o passo a passo, né? Um de cada vez, tá certo? Beleza. Beijo no coração, até a próxima aula, tchau, tchau!